Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, para lermos do verso de número 16 até o capítulo 4, verso de número 3. Eclesiastes, capítulo 3, do verso 16 até o capítulo 4, do verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então eu disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência nas mãos dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Deus de toda graça e misericórdia, nós nos colocamos sobre as mãos poderosas, graciosas do Senhor neste momento, gratos ao Senhor, porque o Senhor recebe o nosso louvor. O Senhor, a Deus, atenta para nós como somos falhos, fracos, pecadores, e o Senhor, ó Deus, recebe o nosso louvor. Agora, quando nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, seja Ele mesmo a iluminar os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração para entender a palavra do Senhor nessa noite. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Nesses tempos, né, de pandemia, onde todos nós estamos de alguma forma limitados, né, nas coisas que nós costumamos fazer, de vez em quando a gente sente saudade de algumas coisas, né? Interessante. Eu estava, enquanto preparando essa mensagem, esse sermão, me lembrando das idas que de vez em quando a gente fazia lá a Belo Horizonte. A Sara gosta muito de ir para Belo Horizonte para ir para o shopping. E das coisas que eu acho mais interessante, né, nos passeios lá do shopping, quando a gente passa perto de loja de perfume. Se você já teve essa experiência, é uma experiência agradabilíssima, né? De longe a gente sabe onde é que fica a loja de perfume no shopping. Aqui mesmo em Piuí, quando a gente passa ali perto do Boticário, a gente sente isso, né? Como é agradável passar por um lugar assim, né? Com esse lugar com tantas fragrâncias agradáveis, com tanta fragrância tão espetacular. Uma das coisas que eu acho interessante nesses lugares, nunca percebi aqui no Boticário em Piuí, mas uma vez eu percebi numa dessas lojas lá em Belo Horizonte, é que se você olhar com cuidado em alguns lugares desses, você vai ver que existem espalhadas nessas lojas de perfume alguns recipientes com grãos de café torrados. E eu não sei se você já percebeu isso ou já se perguntou
qual é a utilidade desses grãos de café ali torrados nessas lojas de perfume. E eu vou explicar para você por que eles servem, né? É dito que o café, ele limpa o nosso olfato. E quando você, né, absorve ali o cheiro do café, você tem condições de distinguir e apurar totalmente as características de cada perfume separadamente. Porque senão, né, nós seríamos bombardeados por muitos aromas ao mesmo tempo. O que isso tem a ver, pastor, com o que nós estamos estudando, pensando, conversando, meditando sobre o Eclesiastes? Eu explico para você. No capítulo 3 do livro de Eclesiastes, lá a partir do verso 1, nós mencionamos que o pregador de repente tem uma perspectiva diferente da vida agora. Ele está em busca de sentido, ele está em busca de propósito, de significado para a vida. E ele havia até então partido, né, sobre uma perspectiva completamente humanista das coisas. Ele diz assim, olha, é debaixo do sol que nós vamos considerar as coisas, que nós vamos em busca de sentido, de propósito e significado para a nossa vida. Mas aí ele descobriu que não era isso que trazia sentido, significado e propósito. Debaixo do sol, ele jamais encontraria isso. Então, ele começa o capítulo 3 com uma perspectiva diferente. Ele diz assim, há tempo determinado e tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele começa a analisar as coisas de uma perspectiva completamente diferente. E essas coisas começam a fazer sentido para ele, porque ele descobre que tem um tempo próprio. Tem um tempo preparado por Deus para todas as coisas. E lá no verso 11 do capítulo 3, ele diz assim que Deus pôs também a eternidade no coração do homem, para que ele atente para as coisas, para que ele descubra as coisas. Então, com essas duas convicções, o pregador então tem o seu olfato purificado para enxergar as coisas agora na vida, para entender essa sua busca de sentido, de significado, e não se deixar mais perder, né, por esse bombardeio de coisas, né, de sentidos, entre aspas, paralelos. Ele começa então, né, a observar as coisas e a perceber as coisas como elas realmente são. Aí ele começa no verso de número 16, dizendo o seguinte, olha, vi ainda debaixo do sol. Ele volta àquela perspectiva, mas não agora como uma perspectiva segura para em busca de sentido e significado, mas para entender o que é que realmente acontece debaixo do sol. E ele diz assim que o que ele viu debaixo do sol é que o mundo é um mundo cheio de impiedade, um mundo cheio de injustiça, um mundo cheio de opressão. Esse homem percebe agora que, purificado desse bombardeio de coisas, ele começa a enxergar as coisas como elas realmente são. E ele percebe como esse mundo é tocado pela queda, né? E ele percebe esse mundo como um lugar de injustiça, um lugar de opressão. E não qualquer injustiça, mas uma injustiça desenfreada, que gera desumanidade do homem para com o homem. E essa impiedade, irmãos, é uma impiedade que está totalmente infiltrada na sociedade. O salmista ou o pregador está dizendo que nós somos membros de uma raça injusta por natureza, né? E ele então observa as coisas à semelhança de um profeta bíblico. Ele já não é mais um mero observador, um mero buscador de sentido, mas ele agora tem uma perspectiva mais bíblica das coisas. E quando você lê os profetas bíblicos, você descobre como os profetas eles têm um senso apurado a respeito da injustiça no mundo.
Você lê o profeta Jeremias, você lê o profeta Amós, né? Lê o profeta Isaías, Isaías capítulo de número 5. É um texto magnífico, onde o profeta diz assim: olha, ai daqueles que chamam o mal de bem, ai daqueles que praticam a iniquidade, daqueles que espreitam o seu semelhante. O pregador, então, com essa perspectiva profética, ele olha com frustração um tanto, né, para a sua sociedade, para o mundo que até então ele via como um lugar em que ele podia buscar sentido, propósito e significado. E ele descobre que esse mundo é um mundo de uma condição tal que não é apenas a injustiça que é cometida, mas que aparentemente essa injustiça permanece impune. Ele considera com tristeza a perversão que ele vê no mundo. Existe maldade por toda parte. Existe maldade até no lugar onde não deveria haver maldade. Porque ele diz o seguinte: olha, até no lugar do juízo reinava a maldade, no lugar da justiça, maldade ainda. Esse pregador descobre que o seu sistema de justiça dos seus dias é um lugar de corrupção e um lugar de impunidade. Pense bem, é como se esse pregador estivesse vivendo os nossos dias, é como se ele estivesse, né, diante dos nossos noticiários diários, como se ele estivesse lendo os nossos jornais. Parece que esse pregador está descrevendo a minha percepção, a sua percepção, das impressões que nós temos quando nós ligamos os nossos televisores. E é tão interessante, né? Essa semana eu vi aqui na secretaria o Bruno, né, mas o Gelsne assistindo a CPI do Covid, né, com emoção para saber o que estava acontecendo. Pense bem, que coisa terrível, né? É nós olharmos para o mundo, principalmente para aquilo que nós vemos na nossa nação, e nós vemos constantemente notícias relacionadas à Suprema Corte de Justiça do nosso país, que é um lugar muitas vezes estranho para nós entendermos o que significa justiça. Quando nós olhamos para aquelas pessoas que estão no Congresso Nacional, de onde nós deveríamos ter um lugar de segurança, pessoas que promovem o bem, pessoas que buscam justiça, e nós vemos que a torção, a percepção de corrupção por todos os lados. O pregador olha, né, para esses lugares e ele diz assim: eu vi que a impiedade é tal que até no lugar onde não deveria haver impiedade e injustiça, o lugar da justiça, o lugar do juízo é tomado de injustiça e de impiedade. Mas não é só isso, porque ele diz no capítulo 4, no verso 1, que ele também viu toda sorte de opressões que se fazem debaixo do sol. Ele não está se referindo mais às cortes de justiça, aos lugares, mas ele está dizendo, né, da relação que as pessoas têm de umas para com os outros, né? Ele diz assim: olha, eu percebi que há um desejo intrínseco no coração humano de levar vantagem sobre os outros, de promover o seu bem às custas do mal do outro. Parece que ele está descrevendo os dias em que nós vivemos, né? Que mesmo sendo dias de dificuldade por conta da pandemia, você sempre vê aí alguns golpes novos, né, que nos surpreendem aí, para mostrar como o coração humano ele é terrível, ele é corrupto. Tem gente que falsifica vacina, gente. Tem gente que, né, supervaloriza lá o valor do álcool gel. Há tanta opressão. E a sensação que o pregador tem, a impressão que ele tem, é que compensa ser ímpio. Ele se parece muito com o salmista do Salmo 73, né? Asaf diz que um dia ele começou a olhar as coisas ao seu derredor e ele diz assim: olha, compensa ser ímpio, porque os ímpios não adoecem,
Os ímpios não têm problemas financeiros, materiais. Os ímpios, né, parece que sempre permanecem bem em todas as situações. É essa a impressão que muitas vezes nós temos quando consideramos o mundo, quando consideramos aquilo que é visto debaixo do sol. Quando o pregador viu aquilo, ele viu o que realmente estava acontecendo, né, no mundo, e ele desejou, queridos, que alguém confortasse os oprimidos, que alguém enxugasse as suas lágrimas. Ele não está apenas em busca mais de sentido pessoal, uma busca para si, mas ele consegue observar que existem outras pessoas que estão sofrendo no mundo. Esse é o mundo em que vivemos, um lugar de impiedade, um lugar cheio de injustiça, um lugar cheio de opressão. Como é possível encontrar sentido para a vida num lugar assim? A resposta é: não é possível. Esse lugar não pode prover sentido, esse lugar não pode prover significado para a nossa existência. O pregador agora sabe disso definitivamente. É por isso que ele não olha apenas para o mundo, né? Mas ele olha para a presença de Deus em meio a esse mundo tocado pela queda, esse mundo caído, esse mundo de impiedade. Porque ele diz assim: como é que nós podemos lidar com essa frustração? Ele sabe que debaixo do sol não é a resposta, mas como um profeta bíblico, ele tem certeza de que Deus é um Deus que não permanece alheio, que não permanece distante diante da impiedade, diante da opressão. Esse homem sabe que Deus toma partido, e ele então tem uma boa resposta para o problema da injustiça, porque ele diz o seguinte no verso de número 17: então eu disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Esse pregador então aplica, né, um velho sermão ao seu próprio coração. Ele recorre a um princípio que ele mesmo já havia ensinado lá no capítulo 3, no verso 1, quando ele diz assim: há tempo para todo propósito, há tempo para tudo debaixo do céu. Esse homem está pregando para si mesmo diante daquela frustração. Ele diz assim: há um tempo de Deus para tratar com todas as coisas. É como se ele dissesse o seguinte: olha, em vez de simplesmente nos enfurecermos, em vez de simplesmente nos frustrarmos diante de toda a injustiça, de toda a opressão que nós vemos nesse mundo, nós podemos confiar que Deus sabe o que acontece e que Deus tem um tempo em que Ele corrigirá todas as coisas. Queridos, nós devemos desejar, nós devemos lutar, nós devemos buscar pela justiça, mas esse pregador sabe que, infelizmente, até os nossos maiores, até os nossos melhores esforços, algumas vezes, né, esbarrarão em situações de injustiça e opressão que nós não conseguimos transformar, que nós não conseguimos mudar, e que elas infelizmente prevalecerão no mundo. Não é assim? Por mais que desejemos justiça, por mais que desejemos a ação no mundo, nós sabemos que determinadas coisas, né, não serão mudadas humanamente falando. Há uma história muito interessante, história real, né, de um homem chamado Rubin Carter, né, que foi apelidado nos seus dias de Hurricane, o furacão, ou, né, o furacão. Ele era um boxeador americano, né, entre os anos de 1961 e 66, e que injustamente foi condenado, né, pelo sistema jurídico americano por um assassinato que ele não cometeu.
No auge da sua vida, no auge do seu vigor físico, aquele homem foi jogado na cadeia e ele passou 19 anos preso. Os melhores anos da sua vida. Isso é interessante porque às vezes nós olhamos, né, para a nossa terra, olhamos para a nossa pátria e nós olhamos o que acontece no mundo e dizemos assim, não, o Brasil é um país assim, né? O que acontece aqui não acontece em nenhum outro lugar. Não, o mundo em si é um lugar injusto. E algumas vezes, né, essas injustiças prevalecerão, elas triunfarão, apesar dos nossos anseios, dos nossos desejos, né, por ver alguma coisa acontecer. E muita gente lutou pelo hurricane, né? Há uma música muito famosa do Bob Dylan, né, feita em prol dele durante esses anos, falando sobre a história, lutando, né, para trazer justiça para esse homem. Mas a verdade é que ele passou 19 anos preso. E sabe o que aconteceu com ele? Quando ele foi solto, lá o órgão, né, que regula o boxe mundial foi lá e deu um cinturão de consideração, né, um cinturão simbólico a ele, como se aquilo ali fosse compensar os melhores anos que ele havia perdido de trás das grades. Não, isso é para lembrar de que nós vivemos em um mundo injusto e que a nossa esperança, né, segura não é que esse mundo reavalie as coisas, que esse mundo produza justiça, mas nós esperamos no Senhor, esperamos que um dia Deus corrigirá todas as coisas, principalmente aquelas que nós não podemos impedir. Mas alguém pode dizer, mas por que Deus não intervém agora? Por que Deus não muda as coisas agora? Por que Deus não julga as coisas agora? Deus tarda, né? Não é assim que as pessoas se referem à justiça de Deus? O pregador está preparado para esse tipo de coisa. E ele diz no verso de número 18 o seguinte: eu disse ainda mais comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. O pregador está dizendo o seguinte: olha, a nossa existência atual, em meio a um mundo de injustiça, é um campo de provação de Deus, é um teste. Não simplesmente no sentido de algo que eu e você superamos ou que nós falhamos, mas no sentido de que há algo que revela o nosso verdadeiro caráter. Será que nós conseguiremos reconhecer como nós realmente somos no mundo? Porque é tão claro para nós, né, às vezes considerarmos a injustiça, seja no caso do Hurricane Carter, ou quando nós olhamos para a CPI, mas nós nos esquecemos que no dia a dia nós somos também tão ímpios e corruptos como aquelas pessoas que deveriam trazer justiça para as nossas vidas. Não percebemos isso, né? Mas quando nós furamos a fila do supermercado, do banco, quando nós estacionamos os nossos carros nos lugares proibidos, quando nós damos um jeitinho em todas as coisas, nós achamos que a impiedade, que a injustiça, que a opressão são coisas magnas, coisas grandiosas, mas nós nos esquecemos de toda a nossa natureza, porque é uma natureza caída, é uma natureza resultante da queda, é uma natureza ímpia, seja nas pequenas ou nas grandes coisas, e Deus permite que nós enxergamos isso, para que nós saibamos como nós realmente somos, se nós verdadeiramente devemos entender o nosso verdadeiro caráter. Será que nós conseguiremos reconhecer como somos? O pregador diz assim:
como animais, né? Com os homens são como os animais. À primeira vista, parece que ele está aqui fazendo uma declaração evolucionista, mas não é isso que ele está chamando a nossa atenção, não é isso que ele quer desafiar a nossa compreensão. Mas ele está dizendo o seguinte: Deus permite que esse mundo seja assim. Ele permite o adiamento do seu juízo sobre a impiedade, para que nós conheçamos realmente a nossa motivação, a nossa inclinação para o mal, o nosso estado animalesco. Já foi afirmado que o homem é o lobo do próprio homem. Muitas vezes nós nos comportamos como verdadeiros animais. E o pregador não está falando isso de uma perspectiva biológica, mas ele está dizendo sobre propósito, sobre destino. E essa é uma das declarações mais fortes da Bíblia, porque ele está dizendo sobre a inevitabilidade da morte. Ele está dizendo o seguinte nos versos 19 a 20, olha: porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais, o mesmo lhe sucede. Como morre um, morre o outro, todos têm o mesmo fôlego de vida. Não há vantagem do homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Ele está mais uma vez trazendo a ideia da morte, que em alguns momentos antes, na leitura do texto, lá em outros capítulos, o assustava, mas agora ele está dizendo o seguinte: olha, Deus adia a sua intervenção de justiça no mundo, para que nós reconheçamos a nossa condição, para nós descobrirmos como nós somos, do que realmente nós somos. E ele diz assim: debaixo do sol é isso. Para que tanta injustiça? Para que tanta opressão? Para que tanta corrupção? Se o fim é a morte, se nós somos mortais. Qual é a nossa resposta a essa certeza de imortalidade? Aí nós vemos isso, irmãos, como a vida mostra isso, né? Às vezes nós ouvimos histórias de pessoas que fazem e acontecem, né? E tem aquele senso de impunidade, que nada nem ninguém pode detê-los, e de repente nós ouvimos a história: olha, fulano de tal morreu. A morte é um grande nivelador humano. E o pregador está dizendo o seguinte: olha, da perspectiva de debaixo do sol, é isso. Nós somos como animais, né? A morte do homem é igual à morte do animal. É por isso que é preciso haver alguma coisa a mais. Qual é a nossa resposta a essa certeza da nossa mortalidade, né? Num mundo ímpio, num mundo cheio de injustiça, num mundo cheio de opressão? Dr. Philip Ryken, num livro sobre Eclesiastes, ele conta uma história muito interessante, uma ilustração muito interessante sobre os monges trapistas, né? Uma ordem de monges que tem um procedimento muito curioso quando lidam com a morte, né? Todos os monges de um determinado mosteiro lá cavam juntos uma sepultura, um túmulo. E quando essa sepultura está pronta, todos os dias eles vão juntos até o túmulo, eles olham juntos para o buraco na terra, e eles contemplam a sua própria mortalidade. Aí, quando um deles morre, eles juntos colocam aquele monge no túmulo, o cobrem com terra, e sabe o que é que acontece depois?
eles voltam para o seu rito. Eles abrem novamente um túmulo, né, e voltam para aquele processo, porque eles não sabem quem será o próximo a ocupar aquela a sepultura. O pregador está dizendo o seguinte: olha, debaixo do céu, do sol, a vida é assim. A morte põe fim à impiedade, a morte põe fim à injustiça, a morte põe fim à opressão. Nós voltamos ao pó. Mas por fim ele nos diz o seguinte: sabe qual é a nossa esperança? É que Deus trará glória a esse mundo tocado pela queda, esse mundo imerso em impiedade. Misturado com todas as considerações sobre a vida, está o entendimento do pregador que Deus está presente e que Deus nos concede um tempo para considerarmos a vida, para considerarmos o sentido da vida. Que nós começamos em meio à impiedade, todos nós, porque somos nascidos em pecado. Mas Deus não nos deixa reféns do pecado. O nosso destino não é simplesmente a sepultura. Segundo a palavra do Senhor, o nosso destino é a glória. O pregador, ele não tem tanta certeza sobre as coisas que acontecem. Vamos pensar que ele não tem toda a revelação que nós temos. Ele diz assim: olha, quem sabe se o fôlego da vida dos homens se dirige para cima e dos animais se dirige para baixo. Ele não sabe isso. Ele diz assim: olha, mais felizes são os que morrem do que os que estão vivos. Ou então, mais felizes aqueles que não nasceram. Ele ainda tem que lidar com a sua falta de resposta completa. Mas ele diz o seguinte: olha, não existe coisa melhor, verso 22, do que se alegrar o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ele já havia dito isso antes. Ele está dizendo o seguinte: olha, o único sentido é considerar Deus na nossa vida. É pensar que Deus tem algo a mais para nós do que simplesmente a sepultura, do que viver em meio a um mundo de impiedade. A bondade de Deus, porque Deus não nos extingue, Deus não nos extermina. Mas Ele nos dá tempo para considerar a vida e a morte. Considerar a nossa caminhada. A cruz de Cristo traz esperança contra o pecado. Jesus nos ensinou que o nosso foco nessa vida não pode ser neste mundo, né? Mateus capítulo 6, versos 19 a 21, ele diz assim: olha, não coloque o seu coração aqui neste mundo, não coloque o seu coração nas riquezas deste mundo, porque no final tudo vira pó. A traça come, tudo vira pó. Não há nada nesse mundo, não há nada nessa vida que não seja tocado pelo pecado, pela impiedade. Nós precisamos ainda olhar para as coisas debaixo do céu, porque só o céu pode transformar o nosso coração de impiedade em um coração que anseia pela glória, um coração que anseia pela presença do Senhor, um coração que sabe que verdadeiramente a vida, a alegria, o propósito de Deus para nós é mais do que aquilo que nós conseguimos enxergar nesse mundo de impiedade. Um filme tão antigo, né, que nós já vimos muitas vezes e que é um filme que sempre permanece para nós como um referencial interessante do que é essa transformação, né? O filme A Lista de Schindler é um filme maravilhoso. A coisa que eu mais gosto no filme A Lista de Schindler é o final, e me permito contar o final, apesar de você saber, né? Quando Oskar Schindler, que tinha começado a sua vida como um homem ímpio,
Um homem cheio de injustiça e de opressão, que viu na exploração dos judeus uma oportunidade de ficar rico. Durante o filme ele sofre uma transformação. Os seus valores são mudados, a sua perspectiva da vida é transformada. Na última cena daquele filme, aquele homem olha para a sua vida e ele entra em desespero, porque ele pega o anel do seu dedo e ele diz assim: quantas vidas eu poderia ter salvado com esse anel? Ele olha para o relógio e diz assim: quantas vidas teriam podido ser salvas se eu pudesse ter comprado com esse valor? Ele olha para o seu carro e diz assim: quantas vidas poderiam ter sido poupadas se eu tivesse comprado com esse valor? É um homem que sofre uma transformação da impiedade para enxergar o sentido, o propósito e o significado da vida com outros olhos. Essa é uma história real, vocês sabem disso, mas ela é uma ilustração daquilo que só Cristo pode fazer nas nossas vidas. Porque todos nós não apenas vivemos em um mundo de impiedade, em um mundo cheio de injustiça e de opressão. Naturalmente nós somos assim, porque nós somos caídos, nós somos ímpios, nós somos injustos, nós somos opressores. Até que Cristo Jesus cruze o nosso caminho e Ele abra os nossos olhos para perceber a glória de Deus, para enxergar a vida com outros olhos e para perceber, queridos, que somente a cruz dele pode lidar com a nossa impiedade, pode lidar com a nossa maldade, com a nossa injustiça. Nós não somos justos, Ele é justo. Nós somos ímpios, pecadores, nascidos nessa vida, debaixo desse sol. Somente Ele pode purificar não apenas o nosso olfato para percebermos as fragrâncias reais da vida, da eternidade, mas Ele purifica os nossos olhos, Ele purifica o nosso coração, Ele purifica a nossa mente. Nós ainda continuamos vivendo em um mundo de impiedade, mas nós não somos mais desse mundo de impiedade. Nós somos de um mundo de além do sol, um mundo de debaixo do céu, um mundo transformado pela glória de Deus, um mundo que está assumindo o lugar desse mundo velho, né? Esse mundo está passando, João diz, e as coisas do mundo estão passando. Breve, muito breve, o Senhor virá e junto com Ele trará a glória dEle para o lugar deste mundo tocado pela impiedade. Para onde é que você olha quando você contempla a impiedade que existe no mundo? Será que você não precisa que os teus sentidos espirituais sejam de fato ordenados para que você não seja bombardeado com todas essas fragrâncias do mundo que nos iludem, que nos enganam? O pregador disse: há um tempo próprio de Deus para todas as coisas. Há tempo da injustiça? Mas Deus trará um tempo de juízo em que Ele consertará todas as coisas debaixo da terra, sobre a terra. Mas enquanto esse dia não vem, nós vivemos com um anseio da glória e da eternidade nos nossos corações. Só isso traz sentido, só isso traz significado, só isso pode mudar a nossa percepção das coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos faça enxergar as coisas como elas são realmente